Ex-ministro da Justiça e Segurança Pública Anderson Torres deverá prestar depoimento como testemunha na CPI do 8 de janeiro amanhã. O requerimento para ouvi-lo como testemunha foi feito inclusive pela relatora da comissão, a senadora Elisiane Gama. E a CPI do MST também ouvirá convocados importantes. As informações com Daniel Caniato. A agenda da CPI do MST será cheia nesta semana. Entre os convocados estão os ministros do governo Lula, entre eles Rui Costa, da Casa Civil, e Paulo Teixeira, do Desenvolvimento Agrário e Agricultura Familiar. Rui Costa será ouvido na quarta-feira e Teixeira deve comparecer na quinta. O presidente da comissão, o deputado Coronel Zucco, diz que a situação das invasões na Bahia, onde Rui foi governador, é preocupante. A Bahia é campeã de invasões. A Bahia, inclusive neste ano, ficou identificada como um estado onde as invasões, de certa forma, ocorrem de uma forma até mesmo comum. Existem legislações que foram solicitadas pelo então ministro Rui Costa, onde trata da polícia militar para, digamos assim, ter muito cuidado com as invasões, não avançar em determinados momentos. Por isso que nós estamos chamando e pedindo identificação de alguns dados da Polícia Militar, da Casa Civil e até do Governo do Estado. Zucco ainda aguarda uma resposta do presidente da Câmara, Arthur Lira, sobre a prorrogação da CPI do MST por mais 60 dias. Antes, na terça-feira, as atenções estarão voltadas à CPI do dia 8 de janeiro. Deputados e senadores vão ouvir o ex-secretário de Segurança do Distrito Federal, Anderson Torres, que ficou preso por 4 meses após os ataques. O depoimento foi objeto de 17 requerimentos, entre eles um da própria relatora, a senadora Elisiane Gama. Há uma grande expectativa. Ele era ministro do governo anterior, portanto estava em novembro e dezembro, e era secretário de Segurança, portanto também estava em janeiro. Então ele é uma figura central, porque ele faz uma ligação entre esses dois momentos. Então há uma expectativa grande. Eu acredito que ele buscará no Supremo Tribunal Federal um habeas corpus aí para poder assegurar o seu direito ao silêncio, mas a gente tem colocado aqui em prática uma questão que é o não silêncio restrito, porque ele poderá responder perguntas aí que não o incriminem. Então, de fato, há um elemento muito, já eu diria até como jurisprudência, que a gente deverá seguir. A comissão também aprovou a quebra de sigilo telefônico de Anderson Torres. Entre outros dados, os parlamentares querem informações sobre uma minuta de um decreto para instaurar estado de defesa na sede do TSE e contestar o resultado da eleição presidencial que deu a vitória a Lula. O documento foi encontrado pela Polícia Federal na casa do ex-ministro da Justiça de Jair Bolsonaro. Bom, mais um giro com os nossos comentaristas. Amanda Klein, possivelmente ele vai tentar esse habeas corpus do Supremo, mas ao que tudo indica, ele deve sim responder às perguntas, né? Não se sabe, Thiago, ele já tentou, viu? Ele já entrou com a defesa do ministro Anderson, ex-ministro Anderson Torres, entrou na última sexta-feira, dia 4, com um pedido ao Supremo Tribunal Federal para que ele não seja obrigado a responder a todas as perguntas, ele possa permanecer em silêncio, principalmente nas questões que digam diretamente respeito ao processo, porque ele é investigado, né? Passou bastante tempo na prisão, agora está em prisão domiciliar com uso de... Está em domicílio com uso de tornozeleira eletrônica. É muito possível que ele fique em silêncio em grande parte das questões. Por outro lado, a própria defesa ressalta ao STF que ele é o maior interessado, Anderson Torres, em esclarecer essas questões aí que o atingem. Eu acho que é muito provável que ele fique calado na maior parte das questões, assim como fez Mauro Cid. Mauro Cid não respondeu, se recusou até a responder perguntas elementares básicas. Os parlamentares, depois de um tempo, né, quando identificaram a estratégia dele, passaram a fazer perguntas: quantos anos você tem? Quais os nomes dos seus filhos? E nem a essas perguntas que não tinham nada a ver com o processo, ele respondia. Vamos ver qual será a estratégia de Anderson Torres, mas tem tantas questões sensíveis que o implicam, ainda mais no momento que ele está sendo investigado pela Justiça, que eu acho muito difícil que ele fale a essa CPI. Agora, Beraldo, dá para a gente falar que há
uma espécie de guerra entre CPIs. Temos essa convocação como testemunha do ex-ministro, do ex-presidente Jair Bolsonaro, Anderson Torres. A CPI que investiga, ou CPMI, que investiga os atos de 8 de janeiro. E houve a aprovação na semana passada da convocação, mas agora falo da CPI do MST, de um ministro do governo Lula, do presidente Lula, ministro da Casa Civil, Rui Costa. Dá para traçar esse paralelo ou não? Olha, claro, essas comissões parlamentares de inquérito, elas são conduzidas com todo o contexto político ali no dia a dia. Então, se há uma atuação que tende a favorecer os governistas numa determinada CPI ou CPMI, é natural que em outro ambiente que seja dominado pela oposição haja algum tipo ali de queda de braço. Óbvio, o mais importante é que essas comissões não fujam dos seus temas principais. E até agora elas têm conseguido isso. Nesse caso específico do depoimento do Anderson Torres, era importantíssimo que ele falasse, que ele esclarecesse o que aconteceu, até aquela minuta que foi encontrada. Era uma minuta, era um papel ali com determinado texto, saber por que ele guardou aquilo. Agora, o documento não estava assinado e, obviamente, o documento não descrevia ali, olha, vamos invadir o Congresso, o Palácio Planalto, não estava aquilo dado daquela forma. Então, não é que a minuta tenha a ver com o que aconteceu em 8 de janeiro, mas era importante que ele desse esclarecimentos, sobretudo pela atuação das forças de segurança do Distrito Federal naquele 8 de janeiro. Agora, isso tudo está num contexto de um processo que ele sofre, foi preso, está em casa com tornozeleira, e ele precisa ali estar em alinhamento com a sua estratégia de defesa. Isso todo mundo tem que respeitar, seja quem for a pessoa que está ali sendo interrogada na CPMI. Ele vai até o limite em que alguma resposta não atrapalhe a sua defesa na justiça.